pessoal! Você está no Diário de uma Guerreira, de uma jornalista marcial, e hoje eu estou fazendo um programa diferente. Eu vou falar um pouco de livros, rapidamente, porque eu leio bastante, vocês sabem, eu sempre li muito, eu leio de tudo, eu não leio só arte marcial, eu leio de tudo. Eu sempre gostei de ler bastante, eu acho que a leitura ela abre a mente, ela oxigena, né, os neurônios, então a leitura é muito bom. Eu sempre gostei muito de ler e eu leio de tudo, tá? Mas como a gente tá falando muito aqui de arte marcial e a gente fala muito de Aikido, eu comecei a ler livros de Aikido logo quando eu iniciei no Aikido, tá? Logo quando eu comecei, lá atrás, né, bem em 2014, eu comecei a perceber que eu precisava ler, eu precisava entender o Aikido, precisava saber o que era o Aikido, mas assim, saber com a minha interpretação, tá? Eu entender o Aikido do meu jeito, né? Porque eu via, né, esses senseis de Aikido com aquelas interpretações machistas, né? Aquela leitura machista que eles fazem do Aikido, e eu nunca confiei, tá? Realmente eu nunca confiei em senseis de artes marciais, assim. Nunca realmente, eu só confio na parte técnica, mas a parte conceitual, ideológica, eu nunca confiei, sabe, nos senseis. E em especial nos senseis de Aikido, tá? Eu nunca confiei neles. Eu sempre achei que a leitura que eles faziam, porque assim, você quando lê um livro, você vai fazer uma leitura desse livro. E essa leitura vai ser com base nas suas referências, seus preconceitos vão influenciar a sua interpretação. Então, tudo isso vai interpretar, vai influenciar a forma com que você entende aquele conteúdo, tá? E aí você vai passar, obviamente, você vai passar aquela informação já envolta nos seus preconceitos, né? Então, eu sempre percebi com muita clareza que o sensei de Aikido e as senseis também, mulheres, tá? Eu sempre percebi com muita clareza que o Aikidoka, o artista marcial, ele faz uma. Quando ele passa a informação, ele passa sempre com um conceito machista, tá? Porque eles são machistas, né? Especialmente no Aikido, eu percebia com muita clareza isso. Isso me causava um desconforto e uma desconfiança, tá? Sobre as informações que eles me passavam, tá? No Aikido. E eu queria eu mesma, né? Eu ler o livro, tá? Tudo bem que o livro é escrito por uma pessoa que também é comprometida, né? Porque a pessoa, quando ela escreve um livro, ela coloca, né, o machismo, os preconceitos dela, as crenças dela. Então, assim, óbvio que quando você lê um livro, você também tem que desconfiar do autor, porque ele está colocando isso no livro, tá? Não existe não colocar, não existe, assim, o escritor imparcial. Você sempre é parcial quando você escreve alguma coisa, tá? Um livro, um texto, não tem como, tá? Não adianta, as pessoas podem até falar, ah, não, mas eu escrevo de uma maneira imparcial. Não existe, tá? Você acaba colocando, mesmo que inconscientemente, né, essas suas crenças, seus valores, seus preconceitos. Então, eu sempre observei que os livros de Aikido e o que os senseis de Aikido diziam tinha um preconceito, tinha um machismo, tá? Eu sempre percebi muito claro, com muita clareza, que eles são muito machistas, né? Os senseis de Aikido, os escritores, as pessoas que escrevem sobre artes marciais. Na maioria das vezes eles são marciais, né? São praticantes de artes marciais, e como o universo das artes marciais é um universo muito machista, então sempre que você lê algum livro escrito por um homem, ou mesmo até uma mulher, você tem que desconfiar, tá? Realmente do que eles escrevem, tá? E do que eles falam. Eu nunca confiei em senseis de Aikido e nem em senseis, tá? Então eu comecei a fazer minhas próprias leituras. E aí eu comecei também a ter todos aqueles problemas nos dojos de Aikido, nos dojos de artes marciais. E aí eu resolvi andar com as minhas próprias pernas, tá? Porque eu sempre fui muito independente e eu sempre quis fazer as coisas sozinha, tá? Fazer minha própria leitura, fazer minha própria interpretação. E aí eu comecei a comprar muitos livros de Aikido, né? Eu tava no Aikido já há um tempo, eu sempre gostei muito do Aikido, até hoje eu gosto. E eu sempre quis entender o Aikido, ler sobre o Aikido, entender a história do Aikido, da onde veio o Aikido, quem foi o criador do Aikido, como é que era a cabeça do criador do Aikido. Porque, na verdade, a gente fala Morissei Ueshiba criou o Aikido, mas não é o Aikido que a gente
conhece hoje. Ele criou uma outra arte marcial e que acabou depois sendo estruturada pelos filhos dele. Depois eles deram uma leitura mais comercial para o Aikido, tá? E aí chegou até nós. Então não é aquele Aikido, aquela arte marcial que o sensei criou, não é esse que a gente pratica, não é. Tá? Ele mudou, passou por muitas modificações, ele foi totalmente estruturado pelos filhos e pelo neto dele, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, assim, eu li vários livros de Aikido, gente, muitos livros de Aikido. Tudo que tinha de Aikido eu fui comprando, fui lendo, eu peguei emprestado, eu comprei em sebo, porque é difícil você encontrar livros de Aikido, tá? É bem difícil, em livrarias, assim, comerciais, é difícil. Então eu comprei muito livro em sebo, tá? E não só de Aikido, tá? Eu comprei livros de artes marciais, geral, né? Em geral, de filosofia, da arte marcial, porque eu acho importante, tá? Então, vou falar para vocês os livros que eu acho que são muito importantes para você ler quando você está começando no Aikido, tá? Tem um livro, um deles é um livro que eu acho fundamental. Se você quer entender o Aikido, você tem que começar por esse livro, tá? Porque é um livro que conta a vida do criador do Aikido. Mas não só isso, vai mostrando um pouquinho como é que foi a trajetória dele, né? Desde o nascimento dele, como é que ele era quando era pequeno, porque tudo isso tem a ver com a criação da arte, tá? Porque o Aikido, ele tá muito misturado com a vida do criador, tá? Do Morihei Ueshiba, muito misturado, né? Tem tudo a ver com a trajetória dele. E aí a gente entende um pouquinho do que é a arte, tá? Do que é a arte Aikido, a gente vai entender um pouquinho da técnica, porque a técnica é daquele jeito. Por mais que, claro, a arte passou por muitas modificações, mas a essência se manteve, tá? Então, quando você lê, né, um livro sobre a vida do Morihei Ueshiba, A Vida no Aikido, Uma Vida no Aikido, dele, que é o primeiro livro que eu indicaria para quem quer entender o Aikido, é um livro fundamental, muito importante, tá? Esse é aqui. Esse livro é muito importante, tá, gente? Esse aqui, ó, Uma Vida no Aikido, que é a história do Morihei Ueshiba, tá? Que criou o Aikido. Fundamental, fundamental. Esse livro é um livro que é o começo de tudo, tá? Eu acho que é o primeiro livro que eu indicaria para a pessoa que quer entender o Aikido para ela ler. Porque esse livro vai falar da vida dele, né, da infância dele, da família dele, e vai falar de toda assim a trajetória dele que foi acidentada. Ele tentou várias profissões, nenhuma deu certo. Ele era muito inteligente, né? Ele tinha muito conhecimento em budismo, em filosofia. Ele lia muito, né? O Morihei Ueshiba, ele sempre leu muito, sempre foi muito ligado na cultura. A mãe dele era poetisa, escrevia. Então, ele também herdou muito isso, né, da mãe. Então, a gente vai entender um pouquinho. Começando com esse livro, eu acho que esse livro é fundamental. É a essência do Aikido, tá? E tem fotos, mostra também as mulheres, que tinham mulheres no Aikido desde o início, tá? Que elas usavam hakama. Então, assim, você vai entendendo muita coisa e você vai vendo que os senseis de Aikido são machistas. Eles desconhecem muitas vezes a história, né? Do criador do Aikido. Então, esse livro foi um livro muito interessante, tá? Esse livro me fez ver realmente que os senseis de Aikido são machistas e que não são confiáveis, tá? Porque esse livro vai mostrando, tem fotos, né? Mostra que já tinham mulheres no início do Aikido, há muito tempo, bem no começo, elas usavam hakama igual os homens, tá? Então você vai entendendo, né, como os senseis de Aikido são machistas, né? E como eles tiram a mulher, né, da história. Até Rombu Dojo, até hoje, né, a estrutura do Aikido é muito machista e ela simplesmente ignora a história, né? Que as mulheres desde o início usavam hakama, eram respeitadas, né? Praticavam Aikido igual os homens, tá? Então esse livro foi bem legal. É um livro que eu indicaria, gente, ó. Esse livro aqui, ó, para quem quer entender o Aikido, esse é o primeiro livro que eu indicaria, tá? É um livro muito legal. Tem fotos, conta a história dele, a infância, onde ele viveu. O pai dele praticava artes marciais, né? O pai do Morihei Ueshiba. Ele praticava artes marciais muitas desde os 13 anos, tá? Então, ele tinha muito conhecimento mesmo, né? E aí ele vai criar o que seria antes do Aikido, que a gente conhece, tá? Ele vai criar isso quando ele entra para uma seita, a seita Omoto, que o pai do Morihei Ueshiba falece. Ele era muito ligado no pai e ele entra ele entra numa crise existencial, tá? E aí ele acaba encontrando respostas, né,
para as dúvidas dele na Seitomoto. Ele entra na Seitomoto, já casado, né? A esposa também acompanha ele, vai junto com ele, e é lá que ele cria o que seria o embrião do Aikido, que a gente faz hoje, tá? É isso. Então, esse livro é muito importante, tá? Um outro livro legal, gente, que eu indicaria, eu tenho minhas críticas com o autor, tá? Eu tenho umas críticas com esse autor aqui, né? Tá? Eu não tive uma relação muito boa com ele, tá? Eu não tive um diálogo muito bom com ele, tá? Mas esse livro é legal. É um livro legal, é um livro que eu recorro sempre. É um livro básico de Aikido, ele tem tudo desde o início, sabe? As técnicas, o que é cada técnica, o que representa o uniforme, os rituais que a gente faz. Agora, o que ele fala aqui do Hakama eu não concordo, tá? Já falei para vocês que eu acho que o Hakama tem que ser usado desde o início, porque ele faz parte da cultura, né, do Aikido. E que a retirada do Hakama não tem justificativa. É uma retirada comercial, tá? Não tem justificativa na filosofia da arte, tá? Então eu discordo dele, né? Mas ele tem um dojo, né? O Wagner Bu tem um dojo, então, obviamente, é o que você lê, né, de um sensei que tem um dojo é sempre questionável, né? Meio dá para você desconfiar, né? Tá? Porque ele tem um dojo, tá? Então, mas eu acho o livro dele legal, tá? Esse livro aqui, ó. Esse livro é bem legal, bem legal. Eu tenho só a técnica, tá? Porque tem a teoria também. São 2 volumes, são até mais que 2 volumes. É um livro muito legal, gente, muito legal. Esse livro aqui eu indicaria. É tipo uma bíblia, tá? É um livro que você pode recorrer, por exemplo, eu ia pro treino, depois eu voltava, eu ia para esse livro, tá? Para entender a técnica que eu tinha feito, o que era. É um livro bem legal. Mas é claro, a gente tem que ler os livros com desconfiança, tá, gente? Sempre com uma leitura crítica. Quem é o autor? Qual é o objetivo, né? De onde ele vem? Por que ele escreve isso, né? Se você lê um autor que tem um dojo de Aikido, é óbvio que você tem que ficar mais assim, desconfiada, tá? Porque ele tá vendendo, ele tem né, um dojo, né? Então, o que ele vai colocar tem, né? Tem um porquê, tem uma razão, tá? Você tem que desconfiar. Gente, outro livro legal de Aikido, que eu li muito livro de Aikido, muitos, tem alguns que que eu peguei emprestado, eu nem tenho. Outros eu comprei, outros eu fui atrás no sebo. Então, eu sempre li muito sobre o Aikido, muito, tá? Esse aqui é o Aikido, também é um livro bem legal, o Aikido Técnica e Filosofia, do Ernesto Cohen. Bem legal. Esse livro aqui é um livro bem básico, bem simplesinho, bem para iniciante, tá? Fala tudo, fala do ritual, fala o que é o Aikido, conta um pouquinho da história do Morihei Ueshiba, fala dos mestres, né, dos discípulos próximos dele, que depois acabaram criando outras linhas de Aikido. Fala dos rituais, fala das técnicas básicas, fala do aquecimento que a gente faz, o que é, né, o que significa o aquecimento, qual a importância do aquecimento. E tem desenhinhos, tá? E ele também conta de quando ele foi pro Japão e ele ficou lá, né, no dojo com o sensei, lá dormindo, com aquelas coisas, né? O que dash, que todo Aikidoka gosta disso, de falar de querer, eles gostam dessa história de ser o que dash. O que dash é tipo uma babá de um sensei, tá? Você fica lá morando e em troca você vai aprender as técnicas, né, com o sensei. Então você fica lá, entendeu? Lá, vai cozinha, ele vai contando, né, como é que foi quando ele esteve lá e ele foi o que dash. Acho que de sensei. Bom, não sei, acho que não foi de sensei, não. Ele foi o Kideshi de um sensei. E ele entrevistou, sim, ele entrevistou lá, né, no Japão, quando ele foi, ele conheceu um cara que foi o Kideshi de sensei, entendeu? Aí ele vai contando, esse cara, esse que é um japonês já com uma certa idade, vai contando como é que foi ser o Kideshi de sensei, tá? Então é um livro bem legal esse livro aí, é bem básico, bem fácil de ler, é um livro bem para iniciante mesmo, tá, gente? Agora, se você, assim, quando você tiver mais, né, estudando já, treinando, já mais evoluído, eu acho que você pode passar por um livro assim, ó, esse aqui. Esse livro é bem legal. Aikido, Evolução Passo a Passo, tá? É um livro, Os Elementos Essenciais. Eles são, do neto de Sensei, tá? A maioria dos livros, a maioria dos livros de Aikido foram escritos pelo neto, pelo filho de Sensei, tá? Então, claro, são livros que você tem que ler com uma certa ressalva, né? Porque o filho é apaixonado pelo pai, e a construção de um mito, né? Os filhos, eles
se preocuparam em construir um mito, né, no Sensei, tá? Porque eles estavam construindo, edificando e construindo uma arte marcial, tá? Então, você sempre vai ficar um pouco desconfiada, tem que dar uma limpada no que você lê, tá? Esse livro é legal, esse livro é mais técnica, tá? Então tem os desenhos, tem as várias técnicas, né? Fala das principais técnicas, né? Ikkyo, Sankyo, né? E então tem as técnicas básicas, né? Que o Aikido ele sempre vai girar em torno de algumas técnicas, dos princípios, tá? De algumas técnicas que são as principais. E aí depois vão ser variações, tá? Não tem muitas técnicas no Aikido, tá? Não tem, são poucas técnicas. Mas depois você vai ter muitas variações dessas técnicas, tá? Isso que é interessante. Aí, gente, olha, eu comprei esse livro foi um livro bem difícil de encontrar, tá? Eu tive que procurar num sebo, não tem. Esse é o Aikijujutsu, ó. São ó, as raízes secretas do Aikido. Esse aqui é porque é o seguinte, o Aikido, ele tem como base o Aikijujutsu, né? Porque o sensei, ele treinou muito tempo o Aikijujutsu, né? Ele treinou muito. Então, tem muito a ver. Lembra bastante. Então, ele tirou a base do Aikido, que não é o nosso, tá? Ele criou uma arte primeiro, depois veio o seu nosso, tá? Porque passou por várias modificações, né? Ele foi reestruturado pelo filho de Sensei, tá? Esse Aikido que a gente faz foi reestruturado, ele passou por muitas modificações. Mas assim, a base é o Aikijujutsu, tá? Que é uma arte muito antiga, que era praticada pelos samurais, tá? Porque o Aikido nunca foi praticado por samurais, tá? O Aikido, ele é uma arte contemporânea. O Aikido, esse Aikido que a gente faz, ele nasceu em 1920, tá? Então, ele é novo, ele não é antigo. Então, o que era feito pelos samurais era o Aikijujutsu e outro. O Sensei, ele praticou muitas artes marciais. Não foi só o Aikijujutsu, né? Ele fez sumô, ele fez outras artes marciais. Então, ele misturou tudo isso e criou o que seria o ancestral do Aikido que a gente faz hoje, tá? É isso. Agora, a gente passando assim, esse é um outro livro que eu tenho também de Aikido, Os Fundamentos, o Melhor do Aikido. É um livro mais, esse livro aqui é mais complexo, tá? É mais complexo, mostra muitas técnicas, tem os desenhinhos. E aí esse livro é interessante porque ele tem uma entrevista. Ele tem uma entrevista, ele tem uma entrevista com o neto de Sensei. É uma entrevista. Então ele vai falando um pouquinho, todas essas dúvidas que a gente tem sobre o Aikido e tal, ele vai respondendo, tá? O autor vai perguntando, e aí eles vão respondendo, tá? Com base na filosofia do Aikido. Tá bem interessante. Tem uma parte que ele fala que nem tudo que recebe o nome de Aikido é Aikido, tá? Eles falam muito claramente isso, porque o Aikido, ele tem princípios, né? Princípios muito, muito fortes, não pode ter competição, né? Tem vários princípios, né? E que se às vezes a gente encontra aí uma coisa que se chama Aikido, mas que tem competição, não é mais Aikido, entendeu? Não é porque já perdeu a essência, né? O Aikido, ele tem características muito, muito próprias, tá? Olha, aqui, gente, esse livro é mais complexo, tá? A iluminação através do Aikido, tá? É um livro mais complexo. Esse livro aqui eu li, mas é um livro que eu tenho que ler várias vezes, tá? Porque tem livro que é mais difícil para entender. Principalmente se você não tem uma evolução técnica, tá? A técnica, ela, quando você tem já uma caminhada técnica, facilita você entender esses livros, né? Mas eu não tenho, né, ainda uma evolução técnica, assim, eu não avancei tanto. Então, é mais difícil. Eu tenho que ler, reler. Tem livros de Aikido que eu tenho que ficar lendo muito, muito para entender. Conforme eu vou amadurecendo, eu vou entendendo melhor, tá? Esse A Iluminação através do Aikido é um livro bem complexo, tá? Tem uns livros bem complexos que você tem que, do Aikido, que você tem que ler, reler, porque tem um pouco de filosofia, tem o shintoísmo, e aí junta toda aquele conhecimento, aquela bagagem que o sensei tinha, né? Ele tinha muito conhecimento, muita bagagem, tá? Principalmente, assim, de espiritualidade, de budismo, tá? De shintoísmo. Esse também é um livro bom, muito importante, tá?
Aikido e a Harmonia da Natureza, do Santo Tomé. Gosto bastante do Santo Tomé, tá? Gosto bastante dele, já li alguns textos dele. Ele que fala, né, que existe muito preconceito, que os senseis, eles cometem, assim, pecados gravíssimos, né, quando eles falam que a mulher usa o hakama para se preservar, e isso é mesmo, infelizmente, os senseis de Aikido falam essas aberrações na natureza, né, que a mulher usa o hakama para se preservar. O Santo Tomé escreveu um texto em que ele critica esses senseis que falam isso, porque o hakama é uma roupa ritual, tá? E ele não é, de forma alguma, ele é usado para preservar a mulher, de jeito nenhum. Ele é uma roupa ritual, tem que ter um respeito não só com a mulher, quanto com o hakama. Mas eu, infelizmente, quando eu estava no Aikido, isso me fazia revirar o estômago. Eu ouvia, assim, inclusive de senseis que, infelizmente, eu tive. E que realmente demonstrava uma falta de respeito com o hakama, falando que as mulheres usavam o hakama para se preservar. É uma falta de respeito com as mulheres e com o hakama, tá? E demonstra realmente com muita clareza que aquele sensei não sabe nada de Aikido, ele não entendeu nada, né? Bom, é coisa que eu comprovaria depois, né? Com os senseis que eu tive, realmente eles não entendiam o beabá do Aikido. Quanto mais o hakama, né? Bom, gente, esse aqui, o Aikido e o Poder das Palavras também. Os Sons Sagrados do Kototama. É bem complexo esse livro, tá? É bem complexo. Esse livro aqui é bem complexo. Eu já comecei ele, aí eu parei, aí eu começo, aí eu paro. São livros bem complexos, tá? Tem livros de Aikido que são bem complexos, que você tem que estar com uma cabeça mais aberta, tá? Porque traz conhecimento de filosofia, de shintoísmo, tá? De outras coisas, e vai cruzando. E são livros bem complexos para você ler. É uma leitura bem mais evoluída, tá? Você tem que estar com a cabeça mais aberta, você lê um pouco, para, depois você volta, né? Então, assim, tem que ter muita paciência com as leituras, né, do Aikido, porque são leituras mais complexas, não são leituras muito, assim, fáceis de você entender, tá? Porque tem um envolvimento de filosofia, né, o sensei, ele era muito ligado, né, filosofia, no shintoísmo, no budismo, tá? Então, você vai ver que ele vai cruzando essas coisas, né, e a técnica tem a ver com isso. É bem complexo, tá? Mas é importante ler porque eu acho que isso dá uma estrutura para tua técnica. Quando você lê e você estuda a filosofia da sua arte fica mais redonda, fica mais estruturada do que uma pessoa que não lê sobre a arte, não estuda sobre a arte, entende? A tua arte ganha um sentido maior quando você lê, tá? Você não fica só na técnica, porque senão vai ficar um conhecimento reducionista, que é o que eu vi nos dojos de Aikido, porque as pessoas só treinam, né? Só fazem a técnica, não estudam a arte. Então, isso deixa o conhecimento reduzido, tá? Reduzido, empobrecido. Quando você lê sobre a tua arte fica mais redonda, tem mais sentido, né? Você tem mais coerência quando você vai fazer uma técnica, a técnica tem mais coerência, tá? É mais fundamentada, né? Você percebe. Quando eu consigo ver quando uma pessoa, pelo Aikido da pessoa, eu consigo ver se ela tem uma leitura, se ela tem um conhecimento sobre a arte ou não, tá? Porque você vai mostrar, né? Quando você tem conhecimento da tua arte, você vai colocar isso na sua técnica, tá? Então, sua técnica fica mais redonda, fica mais, assim, fundamentada, mais firme, né? Mais estruturada, tá? Então, é isso, gente. Então, assim, para quem tá começando, eu indicaria esse aqui. Esse aqui é o livro mais interessante para quem tá começando, para entender. É o começo de tudo, né? É a história de Sensei, a história da criação do Aikido, você vai entender por que a gente não faz a arte que o Sensei criou, tá? Ela foi mudando de nomes, inclusive, e você vai entender muito bem, vai ficar muito claro para você por que o Aikido que a gente faz hoje não é o Aikido que o Sensei criou, tá? Não é. Ali era o começo, né? O embrião do que a gente tem hoje, tá? Não é. Então, você vai entender um pouco do porquê, né? E você vai entender o papel das mulheres, tá? No Aikido, na época de o Sensei, tá? Que é o que os senseis de Aikido não falam, porque eles são machistas, né? Eles simplesmente tiram as mulheres da história, como se não existissem mulheres no Aikido. Não, desde o início, as mulheres praticavam o Aikido, frequentavam o dojo do Joe Sensei. Desde o início elas frequentavam, tá? Eram filhas de almirante, geralmente, porque eles tinham muita amizade, né?
com os militares da época. O sensei ele era muito bem relacionado com a elite, tá? Do Japão, na época dele, tá? Ele tinha um relacionamento bom e praticamente boa parte dos almirantes, né, dos coronéis, generais, eram alunos de o sensei, tá? Eram alunos dele. E aí, as filhas também vinham treinar, tá? Então, ele tinha mulheres, sim. Ele teve mulheres, assim, bem conhecidas nos dojos dele, tá? E elas usavam hakama igual os homens. Então, a gente vê, inclusive, tem fotos nesse livro que comprovam isso, tá? Então, é isso, gente. E aí, também, você vai entender por que eu acho o hakama importante desde o início, tá? Tem um fundamento. Como eu estudo o Aikido, então eu entendo que o Hakama é importante desde o início, tá? Agora, um livro legal, então esse aqui também é um livro bem legal, tá? Para iniciantes. Porque ele vai dar um apanhado geral do Aikido, tá? Ele vai dar um apanhado geral, bem básico, pra você ter uma ideia geral do Aikido, tá? E esses outros livros. Agora, tem livro que é mais fácil você ler, tá? Tem livro que é mais fácil, tem uma linguagem mais fácil, mais tranquila. Tem livro de Aikido que você vai ter que ler várias vezes, até que uma hora você entenda, tá? É isso. Tem que ter paciência com a leitura. Mas leia, é importantíssimo ler, tá? O praticante de arte marcial tem que ler, ele tem que entender a arte dele. Porque a arte dele só vai ficar redonda quando ele conseguir unir técnica e teoria, né? Técnica com o conhecimento da arte que ele está fazendo, tá? Senão fica empobrecido, senão a sua técnica ficará empobrecida, que foi o que eu vi nos dojos de Aikido em que eu estive, infelizmente. Tá bom, gente? Até a próxima!